Fala pessoal, bora falar sobre as formas de relevo do Brasil, importante para a gente poder compreender como é a superfície do relevo brasileiro. Então, bora dar uma olhada nesse conteúdo. A gente começa dizendo, galera, que isso está ligado a duas habilidades do sexto ano que são importantes, a 09 e a 11. Na 9 diz assim, elaborar modelos tridimensionais, blocos, diagramas e perfis topográficos de vegetação, visando a representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. Já na habilidade 11, analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos componentes físicos naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e também do nosso mundo, importante para poder compreender a dimensão espacial. Primeiro a gente começa falando do que é o relevo, né? Ele é um conjunto de formas dispostas ao longo da superfície terrestre. Logo, tal conceito reúne as feições geomorfológicas que ocorrem na superfície do planeta. É como a superfície do planeta é. É importante você entender isso. O relevo é a superfície do planeta, o modelado dessa superfície do planeta. O relevo é formado pela ação dos agentes internos e externos. Se você ainda não assistiu a aula que fala dos agentes internos e externos, eu faço um convite para você dar uma olhadinha que essas aulas estão disponíveis para você. Tanto a ação dos agentes internos como externos estão em videoaulas anteriores. Vamos pensar, galera, na montanha, na depressão, no planalto, na planície, como formas de relevo importantes e presentes, inclusive, no nosso país. Dito isso, vamos dar uma olhada no que é a montanha? Montanhas, altitudes elevadas, justamente por isso, todos os pontos mais altos do planeta são montanhas. Então, galera, está aqui em destaque a montanha para você, frente às outras formas de relevo, e é importante destacar isso. Todos os pontos mais altos do planeta estão em regiões de montanha, são áreas mais altas. Na geologia, elas são consideradas formações relativamente novas. O Planalto, e aí por ser nova, deixar claro aqui uma observação, não tem grandes montanhas no território brasileiro, tá? A gente já chega a falar do Brasil, mas é para entender que as montanhas são as maiores altitudes no relevo terrestre. O Planalto é um relevo com predomínio de processos erosivos delimitado por declives, ou seja, por caídas, tá, galera? Então você tem uma região mais alta, que muitas vezes ela é cheia de irregularidade, e você tem declive nas bordas dessa região, dessa superfície, dessa forma de relevo. Planaltos cristalinos têm as maiores altitudes e está ligado a formações em serras. Se tem serra onde você mora, aí está ligado a planaltos cristalinos. Já os planaltos sedimentares são menores, têm menores altitudes e estão ligados a formações de chapadas pela formação geológica, tá? Um está ligado a estruturas cristalinas, outra a bacias sedimentares, a planaltos, a regiões de planaltos sedimentares. Está aqui do lado aqui para você como é a forma do planalto. Perceba que é mais baixo que a montanha, mas é mais alto que a planície, mais alto que as depressões, tá bom? Planície. Importante também entender planície. Terrenos planos com predomínio de sedimentação, com aclives em suas bordas. Então tem uma planície aqui, e isso daqui é um aclive, tá, pessoal? Ó, tem uma subida aqui nas bordas do que a gente tem na planície. Regiões mais planas, mais baixas, com algum aclive nas suas bordas. Em geral, elas vão variar normalmente entre 0 e 200 metros de altitude. Já as depressões, ó, nós temos uma depressão absoluta e uma depressão relativa, e aqui a referência é importante para você poder entender. A depressão em si é um terreno que é mais baixo que o terreno ao redor. Quando ela é absoluta, além de ser mais baixo que o relevo ao redor, ela também está abaixo do nível do mar. Pega aqui essa depressão absoluta aqui, ó. Tá vendo essa linha pontilhada que define o início, o 0 metro? Acima dela é acima do nível do mar, abaixo dessa linha, abaixo do nível do mar. Então, essa depressão aqui, essa forma de relevo aqui, ela está no interior de um território, de um terreno, só que além de ser mais baixo que o relevo ao redor, ó, você tem um relevo de montanha, do outro lado um planalto, ela é mais baixo que esses dois relevos, as duas formas de relevo. Só que também ela está abaixo do nível do mar, por isso a gente fala que ela é absoluta. Já a depressão relativa é terreno mais baixo que os terrenos adjacentes. Aqui, ó, tem uma montanha aqui e aqui do lado tem uma outra montanha um pouco mais baixa, mas você vê que a depressão é esse terreno que vai ser mais baixo que os terrenos adjacentes, ou seja, os terrenos ao redor dela. A relativa, ela só é mais baixa que os terrenos ao redor dela.
absoluta, além de ser mais baixa que os terrenos ao redor, ela também está abaixo do nível do mar. Relevo brasileiro. Vamos dar uma olhada geral nas características desse relevo do nosso país. Primeiro, ele é um relevo antigo, tá? Ele não é novo, não. A base geológica do nosso território é antiga e sem presença dos chamados dobramentos modernos, que são as formas de relevo mais novas, tá, pessoal? Tá ligada à dinâmica de placas tectônicas. Quem não viu a aula de placa tectônica, dá uma ligada lá. Na placa, principalmente de colisão de placa, de choque de placa, que vai gerar esses dobramentos modernos. Isso não existe no território brasileiro, tá, pessoal? É um relevo mais antigo. Por ser mais antigo, ele está sofrendo a ação de agentes externos. Então, ele é mais desgastado, ou seja, ele está sendo rebaixado. No nosso relevo, não tem nenhum lugar que esteja acima de 3.000 metros de altura e, além disso, eles estão diminuindo de tamanho os terrenos mais altos dia após dia pela ação dos agentes externos, como o vento e a chuva, tá bom? Fica ligado nisso daí. É um relevo baixo, 97% do terreno no Brasil tem menos de 1.000 metros de altitude, então, diferentemente do que muita gente pensa, tem muita gente vendo na região, uma região mais planáutica do sudeste brasileiro, e as pessoas têm a dimensão, tem muito morro, tem muito planalto, é mais alto. Não é assim, na verdade, os terrenos no Brasil são considerados baixos porque a maioria está abaixo de 1.000 metros de altitude. 75% não atinge nem 500 metros de altitude, para você ter uma ideia. É um relevo estável, ou seja, que não acontece muitas dinâmicas como abalos sísmicos, terremotos. Por estar no meio da placa sul-americana e não na borda dela, não possui vulcões ativos e nem abalos sísmicos de grande magnitude. Tem terremotos no Brasil, tem abalos sísmicos no Brasil, mas de pequena magnitude por diferentes fatores, mas não aqueles que são realmente destruidores e que chamam a atenção da humanidade, tá? No nosso território, há predomínio de planaltos e depressões. Tem poucas planícies, tá, pessoal? O que mais tem no território brasileiro são planaltos e depressões. Vamos dar uma olhada aqui nas classificações do território brasileiro para você saber sobre quais aqueles que são mais significativos para a gente. No extremo norte do Brasil, nós temos o Planalto das Guianas, onde tem um predomínio de serras e as maiores altitudes do Brasil estão lá. Inclusive o Pico da Neblina, 2.996 metros de altitude, o lugar mais alto do território brasileiro. Para além dele, nós temos ali o Planalto Central brasileiro, um planalto sedimentar com predomínio de chapadas, muitas chapadas aqui nessa região do Brasil, região central do Brasil. E aí, dá uma lembrada lá, o planalto que é ligado à chapada, ele tem característica de ser cristalino ou sedimentar. Lembra disso daí, hein? Grande divisor de águas brasileiro, tá, pessoal? Então, a maioria das grandes bacias hidrográficas no Brasil está ligado a nascentes nessa região, grande parcela delas está aqui, e aí essas águas vão verter para um lado ou para o outro. Relevo de chapada que facilita a agricultura mecanizada. Por serem terrenos menos irregulares do que a gente tem em grande parcela do território brasileiro, isso facilita a mecanização da agricultura. Lembrar que a agricultura é algo muito importante, nós temos uma grande vocação agrícola no território brasileiro. Planalto Meridional. Na região sul do Brasil, predomínio de serras também, temperaturas mais baixas do Brasil, inclusive nas áreas serranas, na Serra Catarinense e na Serra Gaúcha, próxima a essa região aqui, na divisa dos dois estados, nós temos até a ocorrência de neve em alguns anos, né? A gente tem um território ali mais frio porque é mais alto também, a região de serra no nosso território brasileiro. Planalto cristalino, também esse planalto atlântico aqui é um planalto cristalino, aqui ó, nessa região marrom aqui, predomínio de serras, ocorrência de chuvas orográficas, são chamadas chuvas de relevo. As nuvens se formam, as nuvens de chuva se formam, deixa eu fazer aqui uma representação para você poder entender as nuvens de chuva, só que elas não vão conseguir passar pelo relevo. Relevo mais alto vai fazer com que elas fiquem presas no relevo e acabem fazendo haver ocorrência de chuva muito nessa região, devido à presença de regiões um pouco mais altas do relevo. Isso é importante, tá? A chuva orográfica é a chuva de relevo. O relevo é uma barreira para a passagem das nuvens. Planície amazônica. Ela é estratificada, uma das grandes planícies, a maior planície aqui que a gente tem no nosso território, e importantíssima para a gente, essa planície amazônica aqui, tá, galera? Nós temos uma divisão dela em 3 partes. A região de Igapó, a região de Várzea e a região de terra firme. A região de Igapó, dentro da planície amazônica, ela está constantemente alagada. E aí, nesse sentido, a vegetação se adapta a isso. Ela está dentro da água o tempo todo. Pode ser verão, primavera, outono, inverno, mas essa vegetação
está dentro d'água o tempo todo. Vegetação ou região de várzea, ela é alagada no período das chuvas. No período seco, no período de menos chuva, porque essa região chove o ano inteiro, mas no período chove menos, ela fica numa região de terra firme, uma região que não alaga. Quando começa a chover e os rios entram no seu período de cheias, nós vamos ter um alagamento dessa região. Então, a várzea é uma área que uma parte do ano está em terra seca, outra parte está dentro d'água, tá? Diferente de Igapó, que está dentro d'água o tempo todo, e diferente da terra firme, que é a terceira parte, que é aquela que, independente de estar chovendo muito ou pouco, ela não vai alagar. Tá bom? Então a várzea, na verdade, é uma transição entre o Igapó e a terra firme. Terra firme nunca alaga, independente das cheias dos rios. O Igapó está sempre dentro d'água, pode ser no período de menos chuva ou de mais chuva. E os terrenos da mata de várzea alagam no período das chuvas do rio. Não é toda a época do ano, tem até aqui uma representação de como funciona isso. Ó. Região de mata de terra firme é uma região um pouco mais alta, por isso não alaga. A mata de várzea, quando o rio está no nível normal, ela não alaga, ela está numa região onde a água não chega, mas quando chega cheia dos rios, ela vai ser alagada. Já a mata de Igapó, ela está sempre dentro da água. Mesmo quando está ao nível normal dos rios, a mata de Igapó está dentro d'água, tá, pessoal? São terrenos mais baixos dentro da planície amazônica. Planície do Pantanal, inclusive, ela está sofrendo muito agora com os problemas relacionados às queimadas. Oeste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul alaga nas cheias de verão. É a região, a maior planície alagável do planeta, o que é informação importante. A pecuária tem importante destaque nessa área, tá? É uma vegetação também, um bioma muito importante para a gente no território brasileiro. Planície dos Pampas, no sul do Rio Grande do Sul, área tradicional da pecuária, aqui já ao sul do Brasil, bem ao sul do Brasil, já na divisa com o Uruguai, nós temos a Planície dos Pampas, uma planície importante, principalmente para a agricultura tradicional, para a pecuária tradicional, melhor dizendo. Planície litorânea ou costeira, planície do litoral. Ela, galera, é subdividida em duas grandes estruturas. A região nordeste, a parte nordeste, mais ao norte, onde você tem um destaque principalmente econômico para o turismo, para a extração de sal e para a extração de petróleo. Já na região sudeste, englobando inclusive a costa do Rio de Janeiro, nós temos uma área mais estreita, mas como destaque econômico nós temos um turismo muito forte, um petróleo também muito intenso, a região que mais extrai petróleo no território brasileiro, e um sistema portuário muito intenso, com a chegada e a saída nos portos e aeroportos dessa região, muito importantes, ligando o Brasil com o planeta. Para finalizar, eu faço uma reflexão com você. Ó. Eu quero que você relacione os processos de erosão e de sedimentação com os tipos de relevo. Será que você consegue me dizer, dentro dos planaltos, planícies, depressões, o que está ligado a processo erosivo? O que está ligado a processo de sedimentação? Lembrando que a erosão, galera, é a retirada de sedimentos do relevo que são carregados ali pelo vento, pela chuva, normalmente de uma região amontante para uma região ajusante, uma região mais alta para uma região mais baixa, onde vai ser depositada. E a sedimentação é esse processo onde esse sedimento ele é colocado, depositado em algum lugar. Tá? E aí você precisa relacionar isso com a planície, o planalto, a montanha, a depressão. Tenta pensar sobre isso. Se puder, coloca nos comentários aí. E é claro, não sai antes de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e não perder nenhum conteúdo importante como esse. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!